Olá! Começa mais um Botucatu na TV, celebrando a chegada da TV Unesp na cidade. Hoje você acompanha o programa Ecoideias, exibido em maio de 2016 e que apresentou uma das características da paisagem de Botucatu, a cuesta. Cuesta é uma forma de relevo em que colinas e montes têm um declive não simétrico, ou seja, suave de um lado e íngreme do outro. A palavra tem origem no idioma espanhol e significa encosta de uma colina ou monte. No interior de São Paulo, a cuesta de Botucatu abriga muitas nascentes e paisagens que atraem turistas de diferentes partes do país. Vamos conhecer mais sobre a cuesta, suas características e diferentes formas de preservação? O Ecoideias começa agora! Assim como outras regiões do planeta, a cuesta também tem sido ameaçada pela ação humana. O Felipe, da ONG SOS Cuesta, nos aponta algumas soluções para a preservação do meio ambiente. Felipe, por que a região da cuesta abriga tantas nascentes e bacias hidrográficas? Porque a topografia da cuesta basáltica, ela é uma topografia extremamente acidentada pela questão geológica. A gente chama de uma preciosidade geológica do planeta. Ela é uma montanha, né, uma serra, mas na verdade a formação de serra, mas chama-se formação cuesta basáltica e faz parte de uma formação serra geral que vem desde o Rio Grande do Sul e sobe em direção ao norte do país. E a questão da água, por quê? Porque ela tem uma grande facilidade de absorção de água, por ser um terreno extremamente arenoso. Essa areia que conforma toda essa área, ela é extremamente suscetível à erosão, uma vez que você joga água nesse lugar. A nascente do Vale do Aracatu, que está sofrendo um processo seríssimo de erosão, é exemplo disso. A questão da quantidade de nascentes é exatamente por causa do relevo, o tipo de relevo que a gente tem e o tipo de permeabilidade do solo. E também porque no subsolo dessa área toda da cuesta basáltica, a gente tem o basalto, que ela é uma rocha magmática, uma rocha de lava vulcânica, que é bastante impermeável. Quando a água de chuva começa a ser absorvida pelo solo, ela encontra essa rocha e tendencialmente ela tem que sair por algum lugar. Então ela sai por um lugar mais próximo e mais baixo, que sempre é ou um alagado, um charco ou uma nascente. E formam-se aí então as redes hidrográficas. Dentro dessas redes hidrográficas, como é que entra o Vale do Aracatu e a associação que vocês criaram para proteger esse vale? O Vale do Aracatu é um vale que se encontra no fronte da cuesta, na frente da cuesta basáltica da cidade de Botucatu, está muito próximo do centro de Botucatu. E a importância desse lugar é muito grande, porque essa rede hidrográfica do Vale do Aracatu contribui para a área de recarga do aquífero Guarani. A gente tem o aquífero Guarani está embaixo dos nossos pés, o Arenito Botucatu, e a frente da cuesta basáltica é um lugar de recarga do aquífero, que existem poucos. O aquífero ele é muito grande, mas as áreas de recarga se dão especificamente no fronte da cuesta, na área da cuesta basáltica. E a nossa associação nasceu porque a cidade de Botucatu vem crescendo e veio crescendo sem nenhum tipo de estudo urbanístico e de entendimento do que é esse relevo e do que é essa cuesta e da sensibilidade desse local. E de um dia para a noite apareceu que iam se construir aqui muitas casas populares do programa Minha Casa Minha Vida. A associação nasceu porque nós, os moradores desse vale, preocupadíssimos com essa questão da sensibilidade desse lugar, fomos aos documentos que iriam dar base para esse empreendimento e não encontramos nesses documentos os estudos que comprovavam que esse empreendimento não ia destruir esse lugar. Aí então, obviamente,
que a gente teve certeza que esse lugar ia ser destruído e a gente judicialmente travamos uma batalha, ganhamos a batalha, provamos que esse lugar de fato é um lugar de extrema importância pela questão da água no momento de escassez hídrica e um lugar de grande fragilidade, um lugar de grande potencial turístico, um lugar que está muito próximo de uma área de preservação que é a APA Botucatu, um lugar que está dentro de uma zona de amortecimento da unidade de conservação Cachoeira da Marta. É uma área que não pode se tornar área urbana exatamente pela questão da fragilidade. Então a gente está tendo o prazer de estar agora em cima de um lugar de extrema fragilidade, mas muito rico em relação à água, fauna, flora. E a gente entende que isso tem que ser preservado para as futuras gerações. O que acontece quando as pessoas não respeitam, né, essa questão da área ali de preservação, que não estudam a área onde será construída? Você já falou um pouco da erosão, gostaria que você me explicasse mais sobre esse caso, por exemplo, que a gente está observando dessa nascente, que está sofrendo com o processo de erosão, onde foi construído recentemente um loteamento sem estudo, sem análise do solo. Perfeito. Exatamente por isso, por essa área toda da região de Botucatu, ser comprovada uma área de alta suscetibilidade à erosão, pelo IPT, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, fez um estudo muito grande na região de Botucatu, e essa área aqui nossa é uma área de alto risco, risco número 1 de erosão. Qualquer água que você joga sem, da forma natural, que é a água da chuva, se você canaliza a água, você começa um processo de erosão, ou um processo erosivo. Então é por isso que nessa área não é que nada pode. A gente foi muito questionado na época que a gente fez a impugnação no cartório do registro de imóveis. Ah, vocês não querem as casas. Não, não é que nós não queremos as casas. Nós não queremos esse tipo de urbanismo. Nós somos principalmente contra a qualidade do projeto. E seria importante que a população também buscasse a conscientização, né? Seria importante que o governo promovesse uma conscientização, uma educação ambiental das pessoas, e também que a população buscasse participar mais ativamente dos processos, né? Isso é muito importante, né? As duas mãos, eu acho, né? Tanto o poder público como as pessoas, elas têm que de alguma forma tentar ou se educar ou buscar a educação em algum lugar. Então, os dois trabalhos. Em Botucatu a gente tem um problema muito sério com lixo e a gente tem um problema muito sério com a questão da drenagem das águas de chuva. A solução dos piscinões, que é uma solução de âmbito nacional e que em Botucatu agora estão previstos alguns piscinões para resolver um seríssimo problema de drenagem de águas de chuva que a gente tem, é uma solução de fato. Porém, a gente tem que se preocupar também pelo motivo, a gente tem que se perguntar qual é o motivo da questão do problema de drenagem. E o motivo principal da questão do problema de drenagem é, em primeiro lugar, a topografia. Se você tem um lugar de muito morro, muito acidentado, você vai ter muita água que vai escorrer para as redes de drenagem. Se você faz um piscinão, não adianta nada você fazer um piscinão se você continua impermeabilizando a parte alta que drena para esse piscinão. Em pouco tempo você vai ter esse piscinão já sem capacidade de armazenar água. A gente está vivendo um momento histórico da história do planeta Terra, que é as mudanças climáticas. Cada vez mais a gente vai ter mais chuvas, mais secas, o descontrole do tempo, e se a gente não estiver preparado no sentido de pensar a questão da impermeabilidade e da permeabilidade do solo, a questão das redes hidrográficas, a questão das nascentes, a questão desse novo urbanismo, a gente provavelmente vai estar fadado a cada vez mais sofrer o que as pessoas em Lençóis estão sofrendo, o que as pessoas aqui em Botucatu estão sofrendo. Fomos até Botucatu visitar o Museu de Mineralogia Aitiara, onde a Berenice nos explica a importância do aquífero Guarani para a cuesta. Berenice, nós estamos aqui no Museu de Mineralogia Aitiara, né? Gostaria que você me explicasse como que nasceu esse museu e qual a relação dele com o meio ambiente aqui da região de Botucatu. Há quase 10 anos atrás, nós
estruturamos a coleção, o professor Bleich doou a coleção dele, foi feita uma pessoa jurídica, que é o museu recebeu essa coleção e vem nesse período todo estruturando o museu. Hoje nós temos um museu estruturado, com todo o acervo catalogado, né, dentro das regras internacionais da mineralogia, e estamos construindo esse diálogo do meio ambiente, da mineralogia, do nosso planeta Terra com a sociedade. E vocês têm um projeto, né, que é o projeto Aquífero Guarani. Sim. Gostaria que você me explicasse mais sobre o aquífero e este projeto. Sim. Então, o museu, ele, vamos dizer, é um dos berços desse projeto. O projeto chama Projeto Guarani, porque museu, hoje, a visão mais moderna que a gente pode ter de museu, mais contemporânea, é que o museu é uma construção social, ele não está fechado nas suas portas, mas o museu ele tem que sair para dialogar com a sociedade. E essa área específica dos minerais, da crosta terrestre, dessa formação da terra, ela é bastante importante hoje, né? Quer dizer, sempre foi, mas hoje ela ganha uma relevância maior. No caso específico do Aquífero Guarani, ele está dentro desse casamento do museu com esse discurso social, né? O Aquífero Guarani é um recurso, é um patrimônio geológico, né? Não só da nossa região, não só do Brasil, mas da humanidade. Porque o Aquífero Guarani, ele é um reservatório das águas subterrâneas, né? Ele tem uma extensão monumental, são 1,2 milhões de quilômetros quadrados, né? E por que ele absorve tanta água? Como que se dá a formação, né, essa preservação dessa água? Essas águas do aquífero, elas estão depositadas, elas estão reservadas, armazenadas dentro de uma rocha que chama arenito botucatu, né? São dois tipos de rocha, tem o arenito botucatu, tem o arenito piramboide. E essas rochas têm uma característica muito interessante de alta porosidade, né? Então, quando você tem uma rocha porosa, significa que entre os grãos, na granulometria, na formação da rocha, existem espaços vazios. E é nesse espaço vazio que a água se acomoda, né? E esse aquífero também tem uma outra característica importante, que é a permeabilidade. Isso quer dizer, a água, elas se intercomunicam, né? Então, é um reservatório natural, bastante ideal, né? E ele tem uma característica de ser confinado. Isso quer dizer que ele tem uma proteção por cima dele, né? De uma outra rocha, que é uma rocha vulcânica, uma lava vulcânica, que é o basalto. Então ele tem um confinamento bastante equilibrado, né? Ele, vamos dizer, bastante perfeito. E como a exploração humana tem se dado, né, e pondo em risco essa preservação da água? O arenito botucatu, ele tem uma característica de, ele está confinado, existe o basalto, que é essa rocha mais densa, protegendo ele, e nas bordas ele tem um afloramento. Isso significa que ele está na superfície, né? E essa superfície que se chama cuesta, né? Então, em todo o entorno da bacia, em todo uma grande extensão, né? O aquífero Guarani, essas rochas, o arenito botucatu, ele aflora. E quando ele aflora, é onde as águas da chuva entram e recarregam e tornam a carregar o aquífero. Só que esse afloramento, ele também traz o perigo da contaminação, né? Porque se nesses locais onde o arenito está na superfície, ou seja, ele está aflorado, se não houver uns cuidados essenciais, essa contaminação pode chegar até as águas principais do aquífero, né? Até ao grande manancial, né?
essa região ela já foi parte de um paleodeserto, né? Em épocas remotas, talvez um dos maiores desertos do mundo, né? Então, num deserto, você tem uma aridez, né? Você tem pouca chuva, pluviosidade baixa, então você não tem uma estrutura para a formação de minerais, uma estrutura boa. Aí depois, nesse deserto, num outro momento, teve os derrames basálticos que cobriram o deserto, e no basalto é possível a formação de muitos minerais, né? A ametista, esses geodos lindos que você vê aqui, calcita, são formações dessa região de basalto. Só que especificamente aqui na nossa região, o basalto ele é pouco profundo, né? E não propicia essa formação mineralógica. Indo mais para o sul, Santa Catarina e principalmente Rio Grande do Sul, Uruguai, também nessa formação, tem uma formação Serra Geraldo, os basaltos lá são bastante ricos em minerais. As belezas da Cuesta chamaram a atenção do Miguel, um português radicado no Brasil, onde promove ações de conscientização ambiental. Miguel, nós estamos aqui numa região que tem bastante turismo, porque a Cuesta tem muitos atrativos naturais, né? Gostaria que você me explicasse quais são os esportes de turismo que são praticados aqui. Bem, os principais esportes praticados aqui na Cuesta de Botucatu são os esportes de aventura. O trial, quer em moto, quer em quadriciclo, quer em jeep. São a bicicleta agora, o BTT está bastante desenvolvido, e a corrida. São, acima de tudo, esses os esportes que atraem mais gente aqui na Cuesta. E as pessoas vêm de diferentes partes do Brasil, até de fora do Brasil, para conhecer essa região, né? Mas quais os cuidados que as pessoas têm que ter para manter essa região atrativa? Os cuidados que têm que ter é, acima de tudo, usarem trilhas marcadas, já autorizadas. Hoje em dia estamos fazendo um trabalho juntamente com a Prefeitura para exatamente definir trilhas para moto, trilha para quadriciclo, trilha para gaiola ou para jeep. É esse o tipo de trabalho que estamos nesse momento desenvolvendo, para que não haja uma depredação muito forte no mesmo lugar. Porque normalmente, né, os motociclistas, às vezes o pessoal de carro que aproveita o final de semana, vai para uma região que muitas vezes não foi ainda desbravada, não foi trilhada, e acaba sem querer matando ali até uma área de preservação. Então eu gostaria que você explicasse mais sobre isso. Isso acontece efetivamente. Felizmente, a maioria dessas pessoas são até pessoas conscientes e com vontade de mudar o que tem acontecido. Então é com essas pessoas que nós temos trabalhado aqui em Botucatu, nesse sentido de as pessoas, além de usufruírem da natureza, mas usufruírem de uma forma correta, sem depredação dessa mesma natureza. E como você vê o poder público em relação ao cuidado da natureza? Eu acho que o poder público ainda está, nesse momento, um pouquinho desatento a essas situações. Mas se as pessoas levantarem o braço, as pessoas chegarem junto da Prefeitura, naturalmente com o respeito necessário, acho que as prefeituras estão sensíveis para ouvir as pessoas e para tentar melhorar. Porque isso é um assunto que está hoje em dia a vir ao de cima, com essas alterações climáticas, com esses acidentes todos que têm havido, as pessoas agora ficam mais sensíveis a isso. E acho que é a altura ideal para todos nós nos preocuparmos com isso e tentar chegar junto do poder público e alertar, porque é assim que as coisas se transformam. Agora a gente confere uma dica bem bacana que serve não apenas para a preservação da Cuesta, mas também de outros ambientes naturais. Eu acho que uma das formas boas de o fazer é fazer um pouquinho do que nós temos tentado fazer aqui, que é as pessoas se associarem, as pessoas lutarem por aquilo que está à vossa volta. Uma das formas que nós tentamos fazer aqui é
desenvolver turismo, um turismo sustentável, falando com os proprietários, abrir trilha e manter essa trilha. Temos aqui um parque natural, aqui bem do nosso lado, o Parque Natural Cachoeira da Marta, que nós também estamos trabalhando junto com a Prefeitura, no sentido de reabrir esse parque e dar condições às pessoas para usufruírem da natureza de uma forma sustentável. Uma das formas que eu também entendo interessantes, talvez por ser professor de Educação Física, é que é óbvio que é bom, gostoso andar de carro, andar de moto, mas eu aconselho seriamente a andar de bicicleta e a andar a pé, que é uma forma em que você está mais junto da natureza. E com esta dica, o Ecoideias fica por aqui. E para saber mais sobre ecologia, acesse o nosso site. É www.tv.unesp.br/ecoideias. E nós também estamos no Facebook, /Ecoideias TV Unesp. Até o nosso próximo programa. O Botucatu na TV fica por aqui. Assista a esse e outros conteúdos da TV Unesp em nosso site e no canal do YouTube. Tchau!